Olá, boa noite, tudo bem? No Influenciadores de hoje nós vamos conversar com um cearense que tem ficado conhecido como o homem das 1000 farmácias. Deusmar Queiroz, economista e fundador das farmácias Pague Menos. É influenciador e conversa conosco daqui a pouco aqui na TVC. O Influenciadores está de volta para conversar com um cearense de Amontada, município que fica aí a pouco mais de 150 quilômetros de Fortaleza. Ele tem hoje 70 anos, é casado, pai de 4 filhos, economista formado pela Universidade Federal do Ceará e também presidente do Conselho de Administração das farmácias Pague Menos. Eu estou falando de Francisco Deusmar de Queiroz, criador de um verdadeiro império na indústria farmacêutica brasileira. Tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo, tudo bem, Influenciadores. Celso, como é que vai? Bom, obrigado pela oportunidade de participar do seu programa. Eu acho que é um programa bastante informativo e que procura levar exemplos de pessoas que conseguiram vencer, apesar de todas essas adversidades que acontecem no Ceará, né? Mas muito bem, estamos juntos. Eu falava dos 4 filhos, mas não posso esquecer dos netos. Sim, na verdade essa história é interessante. Eu tenho 2 filhos e 2 filhas. E eu combinei com eles que a herança seria de acordo com o número de netos. Eu tenho 14, estão produzindo bastante. Doutor Deusmar, hoje o senhor é presidente do Conselho de Administração das farmácias Pague Menos, mas aquele menino que tinha 13 anos e começou a trabalhar como balconista na mercearia Santo Antônio, no bairro do Antônio Bezerra, aqui em Fortaleza. Será que aquele menino chegou um dia a imaginar que seria dono de farmácia, ou melhor dizendo, seria dono de mais de 1000 farmácias? Muito bem, Celso, se você me permite, eu quero retroagir um pouco mais. Nós viemos para Fortaleza, meu pai tinha um sonho de que eu fosse doutor. E lá em Amontada não tinha oportunidade de ter esse conhecimento, as escolas eram precárias. Eu nasci em 47, você imagina na década de 50 como era a educação, como era o estudo lá em Amontada. E ele largou tudo e veio para Fortaleza, morar em Fortaleza. Cheguei em Fortaleza com 8 anos de idade aproximadamente e ele teve a ousadia de me colocar nos melhores colégios que existiam. Pra você ter ideia, eu fui para o colégio 7 de setembro, que era um dos mais caros na época. Mas nós tínhamos um acordo. Quando eu chegasse do colégio, meu pai, que era comerciante, ele saía de porta em porta com um caixão na cabeça, vendendo laranja, rapadura, banana. Então, eu comecei bem mais cedo que os 13 anos. 13 anos já era um aperfeiçoamento do aprendizado como criança. E foi uma experiência muito boa. Depois do Cearense, do 7 de setembro, eu fui para o Cearense e continuei trabalhando. Então, antes dos 13, eu já era comerciante, já era empreendedor. E eu acho que o empreendedorismo é a principal estratégia para mudar a realidade positiva para empresas, para países, para as pessoas. Você vence pelo empreendedorismo. É importantíssimo que a gente diga isso nesse seu programa. Esse programa é um programa para formadores de opinião. E eu não vejo outra saída que não seja empreender e fazer isso com muita dedicação. Com os 13 anos, bodegueiro, comerciante, né? Eu sempre tinha um sonho de vencer na vida. Essa ousadia do meu pai de me colocar em colégios, bons colégios, não é que o ensino público não seja bom, é que ele fazia questão de que eu fosse para um colégio e ali eu via os bacanas, os filhos bacanas chegando no carrão, com uma realidade diferente. Isso me deu vontade. Ele impulsionou. De também querer ser bacana, né? Ter aquelas mordomias que os outros tinham. Só que para isso tem que ter muito trabalho, porque quem vem de uma família, não vou dizer humilde, mas de uma família de origem menos abastada, então tem que ralar muito. E foi o que eu fiz a vida toda. O senhor ralava muito e também ajudava no pagamento da mensalidade. O senhor lembra bem disso? Exatamente, porque essa ajuda, meu pai dizia, se o colégio custa 30, você tem que ganhar pelo menos um por mês, um por dia,
para no final do mês ter os 30. E eu saía. E se quiser um sapato, e se quiser uma camisa, se quiser algo diferente, e o dinheiro para merenda? Tem que ganhar. Então eu tinha que sair vendendo de porta em porta, nos campos de futebol, na feira, em tudo quanto era canto. E esse relacionamento com as pessoas é rico, muito rico. Eu, hoje, por exemplo, desses 4 filhos, hoje seria preso por trabalho infantil. Meus filhos, todos eles, com 12 anos, a metade das férias eram aqui dentro da Pague Menos, carregando caixa para um lado, para o outro, e eles foram criados aqui dentro. É tanto que no processo de sucessão não houve dificuldade nenhuma de um mais novo assumir a presidência da Pague Menos, um complexo com 23 mil funcionários, com faturamento de mais de 2 bilhões de dólares, é algo próximo de 7 bilhões de reais, funcionando em 400 municípios do Brasil, de forma que todos eles estão engajados, conhecem muito bem, viveram isso, vivem isso, desde a infância. Então, esse relacionamento de começar a trabalhar cedo, para mim, é importante, é fundamental. Quem é seu Antônio Nonato? Meu pai, espetacular, um visionário, um homem semi-analfabeto, que teve essa visão de eu quero meu filho doutor. A minha irmã já tinha vindo na frente para estudar no colégio interno, e ele dizia, esse cara para estudar em colégio interno, ele vai dar muito trabalho, é melhor a gente ir junto. Então ele era um comerciante próspero no interior, o próspero do interior, o comerciante próspero do interior, ele tem vaca, cavalo, jumento, quer dizer, equinos, bovinos, tem uma fazenda, feijão, milho, batata, vende tudo, não dá para comprar um apartamento na capital. Ele não vendeu tudo, ainda continuou com alguns imóveis e terrenos lá em Amontada, mas veio e montou uma mercearia em Fortaleza, aqui em Antônio Bezerra, na periferia. E ele foi uma pessoa que me inspirou muito, ele torcia muito, apesar que meu pai, quando eu tirava uma nota 6, ele disse, puxa, que loucura, cara, como é que tu consegue tirar uma nota 6? E minha mãe dizia, meu filho, tenha calma, você na próxima vai tirar 8, vai tirar 9, você vai tirar 10, você vai vencer na vida, seja perseverante. Minha mãe era aquela incentivadora e meu pai o cobrador. Ele cobrava muito, ele cobrava eficiência. Eu adoro esses dois seres maravilhosos que tiveram na minha vida, não os tenho mais, naturalmente, mas meu pai foi um grande inspirador, um homem do comércio, hoje ele não sobreviveria. Seu grande influenciador? Grande influenciador. Ele hoje, eu não sei, ele era muito puro nos negócios, e hoje você precisa ser puro, mas um puro com ousadia. É isso que funciona hoje em dia. Se você ficar no vai, não for muito objetivo, você não sai do canto. O senhor falava desse período maravilhoso, né, que é o período escolar. O senhor estudou no Colégio 7 de Setembro, estudou no Colégio Cearense, Marista Cearense. E o senhor também continuou procurando o estudo. E aí foi para a faculdade. Faculdade de quê, doutor Desmar? De economia. Eu tinha uma curiosidade de entender da vida econômica, tanto das empresas como do país, tanto na área pública como na área privada. Fiz o curso de economia. A grande vantagem de eu ter estudado nesses colégios é que eu fiz vestibular e passei de primeira. Eu tinha uma boa base, mas aí eu estudava à noite, trabalhava durante o dia. Houve um período da minha vida que era das 6 da manhã até às 12 horas, era um período muito complicado. Acordava às 6 horas, 7 horas levava os meninos para o colégio, 8 horas começava no mercado financeiro, que foi uma das minhas primeiras atividades, e depois fui dar aula na universidade. Antes eu era aluno, até 1973, e a partir de 74 professor. Então, você foi aluno na Universidade Federal do Ceará? Eu me formei na Universidade Federal do Ceará e fui professor da Unifor. Cheguei a coordenador do curso de economia, chefe do departamento de economia. E aí o senhor fala das atividades. Talvez quem está em casa, muito provavelmente não imagina a variedade de experiências profissionais que o senhor teve quando trocou o balcão lá da Mercearia Santo Antônio por uma série de experiências diferentes, digamos assim, daquelas que o senhor tinha no comércio. Por exemplo, o senhor foi operador na IBM, né, uma gigante na área da TI. O senhor foi coordenador do censo demográfico do IBGE, trabalhou com crédito imobiliário e ainda foi responsável pela implantação da Bolsa de Valores em Fortaleza. Como é que tantas experiências diferentes,
de áreas diferentes enriqueceram o seu aprendizado, a sua trajetória? Muito bom. Meu primeiro emprego formal foi na IBM do Brasil. Para mim foi uma experiência espetacular. Me abriu a cabeça para o mundo digital, para o mundo da informática. Logo em seguida eu tive uma experiência rápida no IBGE, fui coordenador do Censo Demográfico e em 1971 entrei no mercado financeiro. E esse nunca saiu, desse eu nunca saí, eu continuei. Fui convidado para montar a Bolsa de Valores em 76 e em 77 uma corretora de valores, a Pax. A Pax Corretora, que foi a base de todo o patrimônio e de todo o sucesso da Pague Menos e do grupo como um todo. Foi lá que eu ganhei régua e compasso, aprendi a fazer negócios e a ganhar dinheiro. O mercado financeiro foi muito bom e muito rentável para mim. E como eu tinha o varejo, corria no meu sangue, o sangue das minhas veias, o sangue do varejo, eu podia entrar em calçados, em tecidos, em eletrodomésticos, em alimentos. Surgiu uma oportunidade de medicamentos, farmácia. E eu fiz uma análise e vi que era um setor muito importante e praticamente isento a sazonalidade. Deu certo, tá bem, eu gostei e tenho me dado muito bem nessa minha escolha. Agora, essa escolha, ela nasce numa viagem que o senhor faz no início dos anos 80 para Nova York. Por que dessa viagem? O que o senhor foi fazer em Nova York? Bom, foi uma viagem do mercado de capitais. Foi uma viagem, a Bolsa de São Paulo promoveu um curso na Bolsa de Nova York sobre alternativas de investimentos no mundo. E eu, como sempre, fui muito curioso, mesmo não dominando o inglês é um inglês de sobrevivência, mas tinha tradução simultânea. Foi bastante enriquecedor. Inclusive lá eu conheci a Payless Choose, que é o Pague Menos, que deu origem ao nome Pague Menos. Quando eu montei a empresa em maio de 81, eu já vinha com o nome na cabeça. Existia no Brasil, em Fortaleza, o Bom Preço, eu conheci o Payless, então daí para o Pague Menos foi fácil, né? E eu fui fazer um curso lá. Um curso de especialização. Isso. E aí você encontrou um conceito diferente nos Estados Unidos. Sim, de farmácia. uma drugstore, ela tem mais do que o que a legislação brasileira permitia na época. Continua tendo alguma resistência. O brasileiro demora muito a entender o que é, a facilitar as coisas. Existe um entrave burocrático, filosoficamente, das autoridades brasileiras do proibir. Por exemplo, quando nós começamos, nós inventamos de vender sorvete, de vender biscoito, de vender refrigerante nas farmácias. E simplesmente a legislação dizia, não, farmácia para vender só medicamento, produto de higiene e beleza. Eu disse, mas por que nos Estados Unidos pode e aqui não pode? Não, aí os Estados Unidos é os Estados Unidos. O Brasil não pode, nós temos que mudar isso. Isso em meados dos anos 80. Isso no meados dos anos 80. E aí eu colocava os produtos e denunciava, me autodenunciava para poder ir lá e fazer um auto de inflação para poder me defender. Na defesa do auto de inflação, o juiz disse, puxa, mas realmente não tem impedimento nenhum. Qual o problema que vai acontecer de uma farmácia vender um refrigerante, se um posto de gasolina pode vender, se o supermercado vende, por que não na farmácia? Porque eles diziam que isso provocava automedicação. Você ia comprar um sorvete e comprava um antibiótico. Quando é o contrário. Você vai comprar um antibiótico e compra um sorvete. Você não vai comprar um antibiótico se não está precisando. Você não vai comprar remédio se não necessita. Isso está mudando no Brasil. O Brasil está acordando para a modernidade. Ainda não mudou totalmente. Mas eu tenho uma esperança muito grande que no futuro próximo a gente consiga eleger pessoas que legislem em benefício do povo, em benefício da comunidade. Nós temos uma estratégia, que é uma estratégia americana, do One Stop Shop. Eu paro nesse local e compro tudo. É o que acontece com as drugstore americanas. Você entra num Walgreens, numa CVS, e você tem... Walgreens e CVS, para quem está em casa, né, doutor Osmar, são redes norte-americanas. São as duas maiores redes do mundo, são duas redes americanas. Inclusive, a Walgreens comprou a Boots,
da Inglaterra, que era a terceira maior do mundo, que era a maior da Europa. E aí essas duas dominam em termos de medicamento. Eles têm, as duas têm algo como 60% do mercado mundial de medicamento, higiene e beleza. Então são grandes gigantes, né? E a gente vê o exemplo deles, por que não fazer no Brasil? E é isso que nós estamos tentando fazer. E nós vamos voltar a conversar mais sobre isso daqui a pouco com você que está em casa, aqui no Influenciadores. A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, com Deusmar Queiroz, presidente do Conselho de Administração das Farmácias Pague Menos.